Oi, gente, olá, pessoinha. Tava com saudade de falar isso. Bom, tudo bom com vocês? Tô de volta, fiquei um tempo aí parada, sem gravar vídeo, muita coisa acontecendo, muita coisa aconteceu. Eu tava bem ansiosa pra conseguir voltar a gravar vídeos, mas eu realmente tava muito sem tempo, muita coisa da faculdade rolando, muita coisa de trabalho, enfim. E antes de tudo, eu vou apresentar pra vocês a minha gatinha, a Shakti. Ela acabou de castrar, por isso que ela tá de roupinha. Então, ela provavelmente vai estar aí aparecendo em muitos dos vídeos. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Eu decidi trazer esse assunto agora no começo do Veda, pra gente entender um pouco mais como essa doença afeta a vida das pessoas nesse cotidiano moderno, né? Essa é uma doença da modernidade, e trazer um pouco das ferramentas que a gente pode utilizar para lidar um pouco melhor com essa doença, com a ansiedade, com a manifestação dela no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E diferente do que muita gente julga, a ansiedade não é mimimi, não é frescura, ela é uma doença e ela tá ligada a mais uma manifestação daquele sentimento de se sentir incompleto. Bom, e ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, a gente vai encontrar vários companheiros de viagem, vários sentimentos, questões que a gente tem que aprender a lidar e solucionar na nossa vida, como a raiva, como o medo, a tristeza. E esses sentimentos, essas emoções, muitas vezes se manifestam contra a nossa vontade. Por exemplo, às vezes eu fico ansiosa na prática do yoga, achando que ela deveria curar a minha ansiedade. E apesar de aliviar muito, em alguns casos, a ansiedade não passa, sabe? Então é uma coisa muito louca, porque, por exemplo, enquanto eu tô praticando, eu tô com uma expectativa de um resultado que tá lá na frente, que ainda nem aconteceu, sabe? Ou a expectativa de ter uma melhora física, uma melhora na saúde, enfim, esperando um resultado, sabe? A ansiedade faz com que a gente deixe de ver todo o processo, sabe? A ansiedade é esse sofrimento por antecipação, sabe? A gente ficar se preocupando desnecessariamente de uma coisa que ainda nem aconteceu, sabe? E se for pensar, não faz muito sentido. E por ansiedade se tratar de algo que ainda não aconteceu, a gente associa muito que a ansiedade é a pessoa que vive muito lá no futuro e que a depressão é a pessoa que vive muito lá no passado. Então, a ansiedade é a pessoa que sofre muito por aquilo que ainda nem está acontecendo, que ainda nem aconteceu, que às vezes nem vai acontecer. E a pessoa que está na depressão, ela sofre por uma coisa que já passou, por um passado, né? É aquela coisa de se lamentar muito, né? Mas isso não significa que essas duas doenças não possam se manifestar mutuamente, sabe? Elas podem. Existem diagnósticos que você tem depressão e ansiedade. Bom, e na visão védica, levando aí tudo isso para um lado mais do yoga, todo sentimento, toda emoção que nos leva para um quadro de ansiedade, de agitação, é conhecido como rajásico ou rajásico, que é rajas. E todos os pensamentos paralisantes, né, que nos levam aí para depressão, são conhecidos como tamásicos ou tamas. Então, rajas seria ação e tamas a imobilidade. Bom, e se a ansiedade vai estar ligada com rajas, que vai ser essa dificuldade de lidar aí com os aprêmios do cotidiano, com o excesso de coisas do cotidiano. A depressão vai estar ligada aí com tamas, que é a falta de estímulos, de horizonte, a falta de inspiração para agir. Quando a gente se vê nessa situação, a gente procura o quê? Pelo menos no yoga, o caminho do meio é sempre o caminho das tomadas de decisões, sabe? É sempre o caminho que a gente prefere dentro do yoga. Então, nessa questão entre a ansiedade, rajas, e a depressão, tamas, o caminho do meio vai ser sattva. Sattva é a harmonia, é a paz, é a tranquilidade, então é o equilíbrio, né? Bom, Mari, mas como que eu identifico se eu tô tendo quadros de ansiedade ou se eu sofro mesmo de ansiedade? Como que eu posso identificar isso? Bom, a primeira coisa é se você sente uma vontade de que o tempo passe aceleradamente ou que ele pare completamente, é um dos sintomas assim de ansiedade. Se você também tem aquela sensação de que você queria que as pessoas agissem de uma maneira diferente,
tem a ver com a ansiedade. Outra coisa que tem a ver com a ansiedade é você achar que uma situação poderia ter acontecido de uma maneira diferente do que aconteceu. Isso também está bem ligado com essa expectativa sobre o resultado, né? Sobre uma coisa que ainda vai acontecer. E principalmente se você sente impotência ao perceber que você está fora do controle de alguma situação. E isso eu acho que em relação a mim, quando eu percebo e quando atinge os meus quadros de ansiedade, normalmente são relacionados a isso, a situações que eu sinto que eu tô fora do controle ou que eu queria que chegasse mais rápido nessa situação, sabe? Então, eu me vejo normalmente nesses dois quadros. Em relação às outras pessoas, eu aprendi a lidar muito bem, então eu não fico criando expectativas no outro, ou como a maneira dele agir, ou como as coisas poderiam ter acontecido, mas eu ainda trabalho muito em mim essa questão de querer estar num ponto que está lá ainda lá na frente, que ainda não aconteceu, ou essa questão de me sentir fora do controle também me pega aí, essa questão de ansiedade. Bom, Mari, mas então como que eu posso lidar com essa ansiedade? O que eu posso fazer para melhorar essas questões aí da ansiedade? Bom, primeiro passo, então eu vou tentar passar alguns passos, não que vão fazer você ficar imune da ansiedade, mas que são passos importantes para você começar a trilhar um caminho dentro daquele quadro específico que te manifesta a ansiedade. Então, a primeira coisa muito importante a se fazer é você se assumir com a ansiedade, sabe? Ou então é você pegar essa sensação, esse sentimento e falar, bom, estou com ansiedade em relação a isso, sabe? É aceitar, é você estar de frente com essa manifestação, com esse seu sentimento. Daí o segundo passo é você não analisar essa manifestação, esse sentimento como um problema, como algo negativo, porque eu acho que isso acaba dando mais ansiedade, sabe? Por exemplo, se você já está no ponto que você consegue perceber que você está ansioso em relação a alguma coisa e você está querendo tratar isso internamente, você já vai estar querendo criar recursos para se manter melhor do que essa emoção. Então você está querendo transformar isso dentro de você, de uma coisa negativa, de uma coisa pesada, para uma coisa que te traga paz, te traga equilíbrio, sabe? Que você possa se centrar e ter só sensações neutras em relação a isso, sabe? Então, não veja como um problema que você tem que exterminar. Não, você tem que aprender a lidar com ele e para que isso também tenha impacto, tenha reflexo nas próximas situações que possam te trazer um pouco aí de ansiedade. Então, não veja como um problema, isso não é algo negativo, é mais uma ferramenta, é mais um passageiro aí da sua trajetória que você vai ter que aprender a lidar. Então, isso vai te acrescentar muito aí no seu desenvolvimento pessoal, na sua caminhada. Bom, e a terceira e última e a mais difícil dica seria você começar a se olhar como alguém cuja sua felicidade, a sua tranquilidade não dependesse de resultados ou de ações que ainda estão por vir, sabe? Não adianta você ficar se preocupando, de nada adianta você ficar se preocupando de uma coisa que você não tem controle. E mesmo que isso saia de uma maneira que não foi a que você estava esperando, que isso não te entristeça e não te irrite, sabe? Você começar a lidar percebendo que tem coisas que ficam aquém dos nossos desejos, das nossas daquilo que a gente quer, porque a gente também não sabe o que é o melhor pra gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, é o primeiro vídeo aí do Veda. A gente vai tratar um pouquinho mais sobre ansiedade. Eu espero muito que você tenha gostado desse bate-papo. Eu quero continuar esse assunto aqui com vocês. Então, se você sofre de ansiedade, se você tem questões aí que você sente que a ansiedade pega firme com você, me deixa aqui nos comentários, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muito importante falar sobre isso atualmente, no momento que todo mundo está correndo, todo mundo está esmagando os sentimentos, as emoções dentro de si e não deixando isso sair para fora, sabe? Eu acho que isso só acaba refletindo de forma negativa dentro do nosso corpo, dentro do nosso psicológico. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou,
Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, vai estar tendo vídeo aí o mês inteiro, se tudo der certo, e vai dar certo. Então, até a próxima. Muito obrigada. Namastê.